Aleluia, glória a Deus. Olhe para o alto, há um Deus no céu, amém? O grande eu sou, diante do céu, da terra, embaixo da terra, ninguém pode resistir ao seu poder. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero manifestar minha gratidão aos pastores, líderes que trouxeram a ministração da palavra nesses últimos domingos, que o pastor esteve de férias. Muito obrigado, bendito seja o Senhor. A igreja foi abençoada com palavras poderosas, abençoadoras, graças a Deus por isso. Você que está em pé ainda lá atrás, temos alguns lugares aqui na frente, se você quiser vir, pode vir, ainda temos lugares aqui na frente que vocês podem ocupar. Minha gratidão também a Celine, que está me ajudando hoje, aí com a mídia, a Emily também, que me ajudou com os slides, minha gratidão. Sempre procuramos ter um tema para o ano. No ano passado, alguém lembra? Quem lembra? Isso, eis que faço uma coisa nova, e Deus nos abençoou grandemente com muitas coisas novas para a vida da nossa igreja. E este ano, Deus tocou o meu coração, porque a última mensagem que eu preguei em dezembro, antes das férias, foi sobre Daniel. E é Daniel quem diz: há um Deus no céu. E eu fiquei com esse versículo na minha mente, e eu falei: esse vai ser o tema para 2025. Convocar a igreja, conclamar a igreja, para que olhe para o alto, para que espere as coisas do alto, para que viva na expectativa da realização das coisas de Deus sobre as nossas vidas. Pode mudar, Celine. Mas há um Deus no céu. Daniel capítulo 2, o verso de número 28, a primeira expressão desse versículo diz: mas há um Deus no céu. Não sei se você lembra, mas Daniel capítulo 2 conta a história de que o rei Nabucodonosor teve um sonho que ele não conseguia explicar, nem falar o seu significado, mas o sonho lhe deixou muito perturbado. Ele queria saber a interpretação de seu sonho. Chamou todos os magos, todos os videntes, todos os encantadores, todos os feiticeiros do reino da Babilônia, para que lhe mostrasse, lhe dissesse qual era a interpretação do sonho, mas ninguém lhe pôde dar nenhuma interpretação. O rei, muito irritado, furioso, mandou matar todos os magos da Babilônia, e entre eles estava Daniel, o profeta que atuava naquele reino como escravo naqueles dias. Então Daniel pediu a Arioque, capitão da guarda, para que ele desse um tempo, para que ele pudesse chorar e buscar a Deus, e que Deus lhe revelasse a interpretação do sonho. E então Daniel chamou os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram judeus que também estavam escravos da Babilônia, e eles oraram e buscaram ao Senhor, e de madrugada o Senhor lhe deu uma visão, e ele vai dizer então, no capítulo 2, verso 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. E ele vai dizer então no verso 28, mas há um Deus no céu que revela os segredos, ou que revela os mistérios. Amém. Eu quero fazer uma breve introdução, depois quero dar aos irmãos 3 exemplos sobre esse tema, visão sobrenatural. Olhar para o céu e ver aquilo que os olhos humanos não podem enxergar. Pode mudar, Celine. Quando você olha para o alto, o que você vê? Já pensou sobre isso? Quando você olha para o alto, muito mais do que olhar o teto deste lugar de adoração,
muito mais do que olhar o céu e as estrelas, muito mais do que contemplar além das nuvens, o que você vê. Já pensou sobre isso? O que vem no seu coração? Quando você olha para o céu, quando você olha para o alto. Pode mudar, Celine. Davi, ele diz assim: quando eu olhei para o alto, quando eu olhei para o céu, eu contemplei a obra da criação divina, majestosa, gloriosa, como se Deus tivesse feito com os seus dedos, tão minucioso, tão cheio de detalhes, tão incrível, tão tremendo olhar e ver como é belíssima a criação divina, como se alguém tivesse feito com os seus próprios dedos. Lá em Crônicas ele vai dizer: quando eu olhei para o alto, eu vi um anjo do Senhor, entre o céu e a terra, um anjo com uma espada na mão, um anjo guerreiro que exigia de mim erguer um altar de louvor e de adoração a Deus. Irmãos, pode mudar. Os discípulos, quando estavam olhando para o alto, 40 dias depois de que Jesus havia morrido e ressuscitado, aparece aos discípulos mais uma vez, e Jesus começa a subir ao céu, e 2 anjos se põem ao lado dele, e um deles diz: vocês que estão olhando para o céu agora, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma ele vai descer, da mesma forma ele vai voltar. Quando eu olho para o alto, quando eu olho para as nuvens, eu espero a vinda de Jesus. Você espera a vinda de Jesus? É a nossa bendita esperança, diz Paulo a Tito. Nós esperamos, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, que virá nas nuvens em grande glória ao som da trombeta. Olhe para as nuvens, e quando você olha para as nuvens, você diz: Maranata, que significa: ora vem, Senhor Jesus. Pode mudar. Paulo nos exorta: busquem o quê? Busquem as coisas do alto, e pensem. E ele vai dizer assim lá em Colossenses capítulo 3, os versos 1 e 2: se vocês já morreram em Cristo, se vocês já são salvos, se vocês já tiveram uma experiência com Deus, então vocês devem buscar as coisas do alto. Irmãos, buscar as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus, as coisas que podem trazer paz, segurança e direção e luz para as nossas vidas. E ele diz: não só busquem em oração, em leitura bíblica, ouvindo as mensagens, ouvindo as pregações, mas também pensem sobre isso, tragam isso para a mente, tragam isso no dia a dia, no viver diário, tragam essas coisas à mente de vocês. E aí eu fiquei pensando uma coisa: que coisas do alto são essas? E uma coisa tocou o meu coração. Colossenses só tem 4 capítulos, só 4 capítulos. E nesses 4 capítulos, Paulo menciona 19 vezes a palavra Cristo, e ele menciona 58 vezes a expressão Jesus ou Senhor. Mais de 70 vezes o apóstolo Paulo, em 4 capítulos, diz que Jesus Cristo é a nossa vida. O que é que vem do alto? Que coisa é essa? Jesus Cristo é a nossa vida. Paulo está exortando, ele está conclamando, está dizendo a todos nós: Jesus Cristo é o que veio do alto para te dar bênção, salvação e graça. Pense nele, confie nele, entregue sua vida a ele, acredite no seu poder, acredite que não há ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, com mais poder do que o Senhor Jesus Cristo. Traga isso para a sua mente, busque isso de todo o seu coração, olhe para Jesus, como diz Hebreus, no capítulo 12, olhando para quem? Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé.
Alguém já disse que quando o escritor aos Hebreus disse cercado por uma grande nuvem de testemunhas, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É como se você estivesse num estádio olímpico, e você estivesse participando da corrida dos 100 metros, e ali ao seu lado, junto com você, tem gente contra você, tem o diabo contra você. É a corrida da sua vida, é a corrida que vai te levar à vitória, e o estádio inteiro está cercado, está completamente lotado de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que já morreram em Cristo, que já foram mortos por causa de Jesus, que nunca negaram a sua fé, que são testemunhas da verdade, que são testemunhas de que Jesus Cristo é o Senhor, nosso Salvador. Eles estão na arquibancada, e lá na tribuna de honra, lá no lugar principal do estádio, está quem? Está Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele está lá na tribuna de honra. Então é dada a partida, e o diabo começa a dizer: você não vai conseguir, eu vou te empurrar, eu vou te tirar para fora, você não vai terminar essa corrida, eu vou te derrubar. E os demônios começam a pressionar você, e você quer correr com todas as suas forças, mas você está exausto, você tem algo que está fazendo com que você não sinta mais condições de continuar. Você diz: eu não vou aguentar. E o diabo diz: eu te falei, você não vai conseguir, você não vai terminar a sua carreira cristã. De repente, o estádio se levanta, aquela multidão se levanta e começa a dizer: olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo. E então você ergue a cabeça, e lá na tribuna de honra, Jesus Cristo se levanta, e você olha para Ele. Ele que venceu na cruz, Ele é o Senhor que te dá a vitória, Ele é a tua fortaleza, Ele é o poder sobre a tua vida, Ele é o teu refúgio. E você, quando vê, cruza a linha de chegada. Aleluia! Olhe para Jesus, pense nas coisas que se referem a Jesus Cristo. Tiago vai dizer assim, pode mudar, Celine. Ele vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Irmãos, qual é a dádiva que veio do alto? Dádiva é presente. A dádiva que veio do alto é a graça de Deus, a graça manifestada em Jesus Cristo, nosso Senhor. O maior presente que você podia ter ganho, viu, Davi? O maior presente que você ganhou na sua vida foi Jesus Cristo, que veio do alto para te salvar, para te dar vida, para te abençoar e te fortalecer. Esse é o dom perfeito. Não há nada mais perfeito que isso. Deus nos olhar, ver os nossos pecados e dar Jesus Cristo para morrer na cruz por cada um de nós. Pode mudar. Eu quero dar a você 3 exemplos. O que Estevão viu? O que Estevão viu? O texto diz: fitou os olhos no céu. Atos capítulo 6, há uma murmuração na igreja de Jerusalém, porque as mesas não estão sendo atendidas, isto é, os necessitados não estão sendo atendidos. Então os discípulos disseram: vamos eleger homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para que eles sejam consagrados diáconos. Isso é, vão cuidar dos necessitados, vão cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, vão cuidar daquelas pessoas que precisam. Nós vamos continuar pregando a palavra, nós vamos continuar em oração, vamos eleger estes homens. E entre esses 7 homens foi eleito Estevão, homem de boa reputação, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e que ajudava os necessitados, e pregava e fazia sinais no meio deles. Então ele foi preso e foi levado ao Sinédrio, para que pudesse então ser julgado. E lá diante daquela casa de julgamento, eles pagaram testemunhas falsas para acusar o Estevão.
E Estevão, então, em sua defesa, fez um dos maiores discursos que nós temos acerca da defesa de que Jesus Cristo é o Messias. E ele disse: Jesus Cristo, que vocês crucificaram, Ele é o Messias, Ele é o prometido do Velho Testamento, Ele é o enviado de Deus, é aquele que veio trazer salvação ao seu povo. Quando Estevão disse: Jesus é o Messias, aqueles membros do Sinédrio, diz a Bíblia, que eles ficaram tão furiosos que rangeram os dentes. Você já pensou? Rangeram os dentes e tomaram Estevão, levaram ele para fora do Sinédrio, e cada um pegou uma pedra, e as pedras lá do deserto da Judéia eram pedras grandes, pareciam tijolos, para o apedrejar. E naquele momento em que ele sofreu a primeira pedra, a Bíblia diz que ele olhou para o que ele viu, o que ele enxergou. Pode mudar, Celine. A Bíblia diz que naquele momento em que ele sofreu as pedras sobre a sua cabeça, as pedras no seu corpo, ele olhou para o céu e ele viu a glória de Deus. Ele viu o quê? Ele viu a glória de Deus. E ele viu o que mais? E ele viu Jesus. Ele viu Jesus, sentado ou em pé? Normalmente a Bíblia se refere a Jesus assentado à destra de Deus. Mas nesse momento, em que um dos seus servos está sendo apedrejado, e ele é fiel, e ele não abre mão da sua fé, ele não tira os olhos do céu, porque ele está vendo algo sobrenatural. Ele vê Jesus em pé, o esperando, o aguardando para a vida eterna e celestial. Irmãos do céu, nesta noite, o que o Espírito Santo propõe a nós é que nós possamos tirar um pouco os olhos da terra, das circunstâncias terrenas. Às vezes tudo que nós precisamos não é de autoajuda, mas é de ajuda do alto. Eu sei que o nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente gaste muito tempo, o dia inteiro, trabalhando, lutando, ganhando dinheiro, porque a gente tem que comer, a gente tem que vestir, tem que pagar os boletos. Eu também preciso das mesmas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: às vezes, quanto mais tempo nós gastamos com as coisas do alto, mais seremos bem-sucedidos nas coisas da terra. Às vezes é o que vem do alto que vai te iluminar, vai te dar direção. E os membros do Sinédrio, olhando para Estevão, viram ele como o rosto de um anjo. Como pode? Se você está sendo apedrejado, você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai se proteger. Mas Estevão não tira os olhos do céu. Ele vê algo sobrenatural. Ele vê Jesus Cristo o aguardando, e o rosto dele está como de um anjo. E quando ele vê Jesus, sabe o que ele diz? Vocês sabem o que ele diz quando ele vê Jesus? Ele diz: Senhor, perdoa eles, porque ele sabe que Jesus falou a mesma coisa na cruz, quando estava sendo crucificado. Jesus disse: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão disse a mesma coisa: Senhor, perdoa eles, perdoa os meus algozes. Esta noite, olhe para o alto. Olhe para o alto. Eu não sei da tua luta, da tua dificuldade, que mais traz angústia ao teu coração, aquilo que você talvez não vê saídas. Quero convidar você esta noite a tirar os seus olhos da terra, erguer a sua cabeça, enxergar o que talvez ninguém mais vai enxergar, só você vai enxergar. Mas você vai ter uma visão sobrenatural de Deus para a sua vida. Você acredita nisso? O segundo exemplo que eu quero mostrar para você é o de João. O que João viu? João está preso. Ele está na ilha de Patmos. Ele está numa cela. Está cercado pelas grades. Seus movimentos são limitados.
ele não tem muito o que fazer, mas o texto diz que dentro daquela cela, preso, sem poder sair, sem poder enxergar nada lá fora, a Bíblia diz que ele naquela cela vê uma porta aberta no céu. Ele vê uma porta aberta no céu. E o anjo do Senhor diz para ele: sobe aqui, vem para cá. E a Bíblia diz que João então entra por essa porta. O que ele viu? Vocês sabem o que ele viu? Pode mudar, Celine. Apocalipse capítulos 4 e 5 diz que no mesmo instante que ele entrou por aquela porta, ele viu o trono de Deus, o trono glorioso de Deus. 230 vezes é mencionado na Bíblia o trono de Deus, a sala de comando do universo. Ele diz, era como pedras preciosas, um brilho incrível. E eu via um som como o som de trovões, e os anjos entravam e saíam cumprindo as ordens do Criador. E naquele trono eu vi os anjos, os 24 anciões, os animais viventes. E João diz, e na mão daquele que estava sentado no trono, eu vi o quê? O que ele tinha nas mãos? Um livro escrito por dentro e por fora, um livro selado com 7 selos, um livro que continha os últimos acontecimentos na face da terra, até a volta de Jesus, um livro que traria consolo para a igreja perseguida, um livro que poderia trazer esperança para aqueles que pelo Império Romano estavam sendo perseguidos. Então um anjo forte, um anjo com uma voz de trovão, diz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém apareceu, ninguém se manifestou, ninguém naquele momento apareceu para abrir o livro. E diz o texto que João chorava. E ele diz, eu chorava porque aquele livro continha os segredos de Deus para a salvação da sua igreja. E ninguém apareceu para abrir aquele livro. Então um dos anciãos disse, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu e ele abrirá o livro. Aleluia. João, meu irmão, minha irmã, não chore. Mantenha seu coração cheio de esperança, porque o leão da tribo de Judá venceu e ele abrirá o livro. E João olha para ver o leão, e quando ele vê o leão, ele vê o quê? Ele vê um cordeiro. É anunciado um leão, mas ele olha e vê um cordeiro, o cordeiro santo, o cordeiro que morreu na cruz. E o texto diz, um cordeiro como tendo sido morto, mas vivo. E o cordeiro então toma o livro das mãos daquele que está sentado no trono, e ele começa a abrir os seus 7 selos. Aleluia. Tudo está determinado e tudo está nas mãos do Cordeiro. Vocês não entendem isso? Hoje à noite eu convido você a ter uma visão sobrenatural, não só olhando para a terra, não só olhando para os noticiários, não só olhando para as fake news, não só olhando para aquilo que o povo está dizendo. Eu quero exortar você em nome de Jesus a olhar para o céu e contemplar que na mão do Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, está o livro da vida, o livro do futuro, o livro dos acontecimentos. Tudo está nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu último exemplo, pode mudar, Celine. O que Eliseu viu? Eliseu falou para o seu discípulo, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que ele viu para dizer isso? O que ele enxergou para dizer isso? Eliseu vive nessa época em Israel, cuja capital é Samaria, e a Síria marcha contra Israel. O rei Ben-Hadad da Síria
faz emboscadas, investidas contra Israel. Mas ele faz uma emboscada aqui, Israel passa por ali. Ele faz uma emboscada ali, Israel passa por aqui. O rei da Síria fica nervoso e diz: o que está acontecendo? Toda vez que nós preparamos uma emboscada contra Israel, Israel passa por um outro lugar, passa por um outro vale, passa por uma outra direção, e nós não conseguimos pegar o exército. Então o rei da Síria disse: tem um traidor no nosso meio. Alguém que está dizendo para o rei de Israel, que era o rei Jorão, o que nós estamos fazendo. Então um dos generais falou: ó rei, não existe traidor no nosso meio. É que lá em Israel tem um homem de Deus. Um homem de Deus. E esse homem de Deus, chamado Eliseu, ele avisa o rei Jorão onde você planeja as emboscadas. E o rei Ben-Hadad diz assim, o rei da Síria: onde ele está, descubram onde ele está e vamos prendê-lo. E descobriram que Eliseu estava em Dotã. Ele estava na cidade de Dotã. E de madrugada, o rei da Síria mandou cavalos e carruagens e um grande exército e cercou aquela cidade. E quando o dia amanheceu, aquele discípulo de Eliseu saiu da sua tenda, e quando ele olhou, toda a cidade de Dotã estava cercada. O profeta Eliseu estava totalmente cercado. O grande exército da Síria havia cercado o profeta Eliseu. Então o moço diz assim: ai, que faremos? Vamos morrer. E Eliseu diz assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O que ele viu para dizer isso? Às vezes vocês falam para mim: ai pastor, o que eu vou fazer? Que faremos, pastor? Que faremos, pastor? Pode mudar, Celine. Então Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja. E o que o moço viu? Ele viu que em volta do exército assírio haviam carruagens e cavalos celestiais, e o exército dos anjos de Deus estavam cercando o exército assírio. Essa é, irmãos, essa é uma visão sobrenatural. Uma visão além das circunstâncias terrenas. Uma visão além do que seus olhos podem ver. É uma visão de Deus para a tua vida. É uma visão de Deus do Espírito Santo. É uma visão daquilo que o Senhor pode fazer e realizar. Há um Deus nos céus. Você acredita nisso? Amém, irmãos? A minha oração é: Deus, abre os olhos da minha igreja, abre os olhos da IBB, abre os meus olhos, abre os olhos dos pastores, abre os olhos dos líderes, para que eles vejam que há um Deus no céu. Irmãos, mais é aquele que é por nós do que aquele que é contra nós. O exército maior é a nosso favor e não é contra nós. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É Ele que nos fortalece em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos acreditar que acima das circunstâncias terrenas há um poder sobrenatural. Há uma ação poderosa de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre a vida dos nossos filhos, da nossa família. O meu pai, que está presente aqui, irmão Edson, de vez em quando eu vou lá na casa dele, ele me dá uma ilustração de um calendário, um calendário do mês, que marca os dias, as semanas. E cada semana tem uma ilustração, e outro dia ele me deu uma ilustração de uma missionária trabalhando na África. Ela é missionária e enfermeira. E ela estava numa aldeia, mas uma pessoa de uma outra aldeia próxima precisava da sua ajuda, porque havia se machucado, e ela precisava sair da sua aldeia e ir até a outra aldeia para ajudá-la, para fazer os curativos. E quando ela saiu no primeiro dia para ir até a outra aldeia, estando sozinha na estrada, um cachorro grande e peludo apareceu atrás dela. Ela ficou assustada quando viu aquele grande cachorro. Ela apressou o passo e o cachorro veio atrás dela.
e até chegar a outra aldeia, ela estava muito apreensiva, mas o cachorro não se aproximou dela. Quando ela saiu da aldeia para voltar para casa, o cachorro apareceu atrás dela novamente e a seguiu até em casa. E no dia seguinte, quando ela saiu para fazer o curativo naquela senhora lá na outra aldeia, o cachorro grande, peludo, apareceu atrás dela e foi seguindo ela. E assim foi do terceiro dia e no quarto dia. E aos poucos ela percebeu que o cachorro não queria atacá-la. E o cachorro começou até a andar mais próximo dela. E ela ia e voltava e o cachorro atrás dela. Dias depois prenderam um homem violento, um homem que havia batido na esposa, e essa enfermeira havia denunciado ele às autoridades. E esse homem foi retirado de casa. E quando ele foi preso, ele disse: eu odeio aquela mulher, e eu várias vezes eu fui até a estrada para matá-la, mas tive medo de um cachorro grande e peludo que a seguia todos os dias. Irmãos, tem coisas entre o céu e a terra que vocês não sabem, que eu não sei, mas existe um reino espiritual. E se eu desse a oportunidade para vocês contarem as histórias de vocês, muitas vezes vocês iam dizer: pastor, eu não sei como, eu não sei explicar, mas Deus me livrou, Deus me abençoou, Deus me fortaleceu. Eu estava sem esperança, mas Deus me salvou. Eu estava enfiado nas drogas, mas Deus me libertou. Eu estava preso no álcool, mas o Senhor me deu graça. Pastor, é verdade. De vez em quando aparece um cachorro grande, que nos protege, que nos guarda, que nos fortalece, que nos dá segurança na estrada, no caminho, para que a gente possa cumprir a nossa missão. Pode mudar, Celine. Tire os seus olhos da terra um pouco. Tire os seus olhos da terra um pouco. Nem tudo você vai resolver. Nem tudo está ao alcance das suas mãos. Nem tudo a gente consegue enxergar, nem tudo a gente consegue ver. Mas uma coisa, o Espírito Santo esta noite está dizendo a você: olhe para o alto. Olhe para o alto. E confie na providência de Deus. Porque há um Deus no céu. Você crê nisso? De todo o seu coração? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Quero chamar todos os pastores aqui na frente. Nós vamos orar agora. Podem vir. Podem vir. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Busca o Senhor agora. Busca o Senhor. De olhos fechados. Mas os olhos fechados não impedem você de enxergar o sobrenatural. O que você vê quando você olha para o alto? O que você vê? O que você espera? O que fortalece a tua fé, a tua dependência de Deus? Vocês que estão em casa agora, tem um tempo de oração. Você que está no seu carro, está no seu celular, mas você nesse momento está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa igreja precisa de homens de Deus. Essa igreja precisa de mulheres de Deus. A família precisa de homens e mulheres de Deus. A cidade precisa de homens e mulheres de Deus. Como disse o general sírio, lá em Dotã existe um homem de Deus. Eu quero convocar você hoje à noite a enxergar o sobrenatural. E a minha oração é a oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos da nossa igreja, para que a nossa igreja possa enxergar muito além do que suas reuniões, do que suas comissões, do que seus líderes, do que o pastor Jonas. Que essa igreja possa enxergar o Deus Todo-Poderoso que age sobre nós. Então quero convidar você
que nesta noite precisa de uma oração, a vir à frente. Vem à frente, deixa o seu lugar. Quero convidar você a entregar sua vida para Jesus nesta noite. Os pastores estão aqui, vão orar por você. Deixa o seu lugar e venha, em nome de Jesus. Tire os seus olhos da terra. Enxergue o sobrenatural. Deixa o seu lugar e venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nem tudo resolvemos, nem tudo está ao nosso alcance, mas há um Deus nos céus. Estevão viu a glória de Deus, viu Jesus em pé. João viu o trono poderoso do comando do universo. João viu o Cordeiro de Deus que tomou o livro em suas mãos. Eliseu viu o exército celestial. Hoje à noite, vem em nome de Jesus. Pode cantar a primeira estrofe. Deixe o seu lugar e vem em nome de Jesus, enquanto a equipe de louvor está cantando. Você tem problemas com espíritos malignos, vem à frente em nome de Jesus. Deixe o seu lugar e venha. Pastor, eu vejo vultos na minha casa. Tenho sido incomodado pelo diabo. Vem em nome de Jesus. Você está aprisionado às drogas. Venha em nome de Jesus. Ao álcool, venha. Você está afastado da igreja, desta igreja, de outra igreja. Venha em nome de Jesus. Entregue sua vida a Cristo. Saia do seu lugar e venha enquanto estamos cantando essa canção. Aleluia. Se você pega e busca a ajuda do alto, você pode viver melhor nessa terra. Eu não vou demorar com o apelo, mas vem em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa o teu povo, fortalece tua igreja, Senhor. Derrama sobre nós unção do teu Espírito Santo. Ó Deus, tem pessoas nesta noite que estão te buscando, ó Deus, porque esperam do Senhor um milagre, uma ação poderosa do Senhor para a sua casa, para a sua família, uma unção de cura, Senhor, em nome de Jesus, de restauração, de vida. Pessoas, ó Deus, que estão se sentindo oprimidas com tantas provações, tantas lutas, tantas dificuldades, que elas possam enxergar o Senhor, que elas possam ver o Senhor, que elas possam nesta noite sair daqui, ó Deus, confiantes no poder e na graça do Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, por estes pais, clamamos, ó Pai querido, pelos nossos filhos, pelas nossas casas, em nome de Jesus. Pessoas, ó Deus, aprisionadas pelo diabo, liberta agora, em nome de Jesus. Liberta dos vícios, ó Deus, liberta de espíritos malignos, Senhor. Ó Deus bendito e todo-poderoso, nós cremos na ação sobrenatural do Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Vamos cantar. Começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam
seu carinho, em nome de Jesus. No próximo domingo, 19 horas, estaremos aqui.